Max Verstappen venceu a corrida principal na Áustria 2023 e aumenta ainda mais a sua vantagem no Campeonato Mundial de Fórmula 1. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Mais da F1. Hoje nós tivemos o Grande Prêmio da Áustria, uma corrida que é sempre marcada por limites de pista. Mas quem não tem limites é o piloto da Red Bull, Max Verstappen, que largou da pole, foi o primeiro a cruzar a linha quadriculada e ainda fez a volta mais rápida, somando todos os pontos possíveis e saindo da corrida caseira da equipe mais líder do que nunca nessa temporada. Lembrando que a diferença do primeiro para o segundo foi de mais ou menos 22 segundos, mas o Verstappen fez um pit stop a mais para colocar pneus novos e tentar a volta rápida. No pódio também subiram Charles Leclerc e Sérgio Pérez. Leclerc que liderou a Ferrari de volta ao pódio, que nitidamente apresentou uma melhora no seu ritmo de corrida e conseguiu vencer as rivais na luta pela segunda força nessa etapa. Apesar da Ferrari demonstrar que ainda não é páreo para a Red Bull, Leclerc admitiu tentar passar o Max na primeira volta, mesmo sabendo que não ocuparia a ponta por muito tempo. Já o Sérgio Pérez, que teve que largar na 15ª posição, fez bom uso do belo equipamento que tem nas mãos e conseguiu escalar o grid. Saiu vencedor na batalha intensa entre ele e a Ferrari de Carlos Sainz, que valia uma posição muito importante no pódio para qualquer um desses dois pilotos, e Pérez acabou ficando com a 3ª posição. Carlos Sainz ficou em 4º e fez uma belíssima prova. Apesar de não ter subido ao pódio, o piloto sai dessa corrida com muitos pontos positivos, e um deles com certeza é a melhora da eficiência desse carro, que lhe permitiu recuperar posições importantes depois de um erro de pit stop da equipe em uma parada dupla. Mas eu arrisco a dizer que a equipe acertou em não permitir que o Leclerc e o Sainz ficassem disputando a 2ª posição. Eu acho que em corridas como essa, onde a equipe apresenta um melhor desempenho, mais do que nunca é importante maximizar os pontos e avançar na tabela, levando em consideração que mesmo se o Carlos ultrapassa o Leclerc, muito dificilmente iria alcançar a Red Bull de Max Verstappen. A grande surpresa dessa corrida foi o Lando Norris, que terminou na 5ª posição e foi eleito o melhor piloto do dia. Uma vitória para a equipe McLaren, que otimizou todo o pacote de atualizações, e confesso que fico empolgado para a corrida de Silverstone, porque agora a equipe confirma que essa atualização deu certo e talvez possamos ter também o Piastri andando ali na frente, apertando cada vez mais esse grid da 2ª posição para baixo. Alonso terminou em 6º e eu confesso para vocês, eu nem vi o Alonso nessa prova. A Aston Martin que deu uma sumida nesse final de semana. Ontem eles até tiveram uma boa sprint, apesar de que o Alonso estava fazendo de tudo para não passar o Stroll na corrida de ontem. O engraçado é que toda vez que o Alonso termina à frente do seu companheiro é por muito, mas quando o Stroll está na frente, o Alonso simplesmente não consegue passar. Mas como a gente bem sabe, a Aston Martin não tem um carro muito bom de reta, e talvez por isso eles não foram tão bem assim. As duas Mercedes ficaram em 7º e 8º, com Hamilton e Russell logo atrás. E aí eu trago um ponto muito interessante. O Hamilton estava toda hora entrando no rádio da equipe para falar que os outros carros estavam excedendo o limite de pista, além também de querer saber toda hora quem eram os pilotos que tinham punições de tempo por conta desses limites. E chegou ao ponto do Toto Wolff ter que entrar na parada 2 vezes e mandar o Hamilton parar de fazer essas perguntas e somente se concentrar na pilotagem. O Hamilton que não poupou críticas à equipe nesse final de semana, falando que o carro não estava bom. Hoje no rádio também durante a prova falou que o carro não estava legal. E ontem depois da classificação sprint, desmereceu totalmente a corrida sprint, falando que não era importante e coisas desse tipo. Pode ser que o piloto estava em um final de semana ruim, ele que recentemente teve um problema pessoal, mas eu não vou entrar nesse assunto. E pode ser também que isso tenha a ver com toda essa novela da renovação dele com a equipe. Acho
que não tem necessidade de expor a equipe desse jeito. Os engenheiros ali já sabem que o carro não está performando bem. E o piloto no meio da corrida ficar entrando no rádio para ficar falando que o carro é ruim, parece não ser um bom sinal. O Russell já é ao contrário, sempre jogando a equipe para cima, até mesmo lá no Grande Prêmio da Austrália desse ano, quando a equipe deu uma vacilada com ele na estratégia. E mesmo assim, durante a bandeira vermelha, ele estava lá fora do carro sorrindo com o Toto Wolff. E depois disso falou para a imprensa que a equipe errou com ele tentando acertar. Gasly ficou em nono, salvando alguns pontos para a Alpine. E Lance Stroll completa os 10 primeiros. E eu quero chamar a sua atenção para um detalhe curioso. Note que na volta 64, o Lance Stroll dá uma mexida no pulso esquerdo. E logo alguns segundos depois, ele dá outra mexida naquela mão. E aí eu me questiono, será que mesmo após muito tempo de recuperação, o piloto ainda não está 100%? Lembrando que no começo desse ano, o canadense sofreu um acidente de bicicleta e fraturou os 2 pulsos, causando dúvidas se ele se recuperaria a tempo para o GP do Bahrein. Abaixo do top 10, o Albon até fez uma boa prova, brigou com o Stroll até o final da corrida. Na parte final do grid, até tinha uma disputa rolando ali, mas é aquela disputa que não vale nada, além de lutar para não ser o último. O Hülkenberg abandonou por problemas no carro, mas um cara que chamou a atenção de maneira negativa foi o Nyck de Vries, que jogou o Magnussen para fora da pista 2 vezes, uma logo no começo da prova. Depois o Magnussen tirou a vantagem, e aí depois o De Vries jogou o piloto da Haas para fora outra vez ali no meio da corrida, e tomou uma punição de 10 segundos por esse comportamento. Max Verstappen segue líder no campeonato com 229 pontos. Sérgio Pérez é o vice-líder com 148. Já é uma diferença de 81 pontos entre os 2 primeiros. Eu lembro que lá em 2018, quando o Hamilton abriu mais de 30 pontos para o Vettel, ali eu já sabia que o campeonato tinha acabado, porque seria muito difícil tirar aquela diferença. Imagina aqui na 9ª etapa do campeonato e a diferença já é de 81 pontos. Fernando Alonso segue em terceiro com 129 e Hamilton em quarto lugar no Mundial com 108 pontos. Nos construtores, a Red Bull é líder, Mercedes em segundo e Aston Martin em terceiro. Para ver quão importante foi esse resultado da Ferrari, que mesmo com 2 corridas seguidas muito boas, ainda está na 4ª colocação na tabela. Então é isso, meus amigos. Me diz aqui o que você achou do GP da Áustria. E se você quer ficar sabendo das notícias da Fórmula 1, se inscreva no canal Mais da F1 para ficar sabendo de tudo e não perder nada.